Fala galera, estamos começando hoje aqui o podcast do Estúdio DG, Conversa com Propósito. E hoje nós temos um cara maravilhoso aqui também, não é? A gente apresenta? Exatamente. Deixa ele se apresentar. Começa você e depois você passa Pra ele, É, eu sei que ele é psicólogo, sim. eu sei que eu gravei o casamento dele, eu sei que o cara é pai, e o resto eu vou deixar ele falar, né? Boa. Perfeito. Estamos com o Pablo hoje aqui. Gente, é uma honra imensa estar aqui com vocês. Sou um pouco tímido para essas coisas. Assim, tô começando agora nessa vida de podcast aí, mas glória a Deus por isso. Bom, como você falou, sou psicólogo, sou pai do Samuel Lafayette, tem 8 mesinhos, graças a Deus. Dá um trabalho maravilhoso, mas é gratificante demais. Sou esposo da Fernanda. Um beijo pra você, meu amor, te amo. Obrigado por tudo. E, acima de tudo, cristão, né? Isso eu coloco sempre em pauta, que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, que vou ter, é tudo pra honra e glória do nome do Senhor Jesus. E é isso. Nesse ramo da psicologia já estou um bom tempo. E, na verdade, eu me tornei psicólogo por conta da minha mãe. Minha mãe era psicóloga, ela era neuropsicóloga também, era psicopedagoga. Então, tipo assim, eu sempre trabalhei muito com a minha mãe, desde pequeno. Ela fazia muito evangelismo, então desde pequenininho a gente sempre tava nessas de levar cartaz, evangelizar, tudo. Meu pai levando a gente, meu pai é pastor do Ministério Evangélico Missão Vida, eu faço parte do louvor também, eu toco, essas coisas todas. E só que eu sempre tive dúvidas sobre o que eu ia ser profissionalmente. Então eu tinha duas vertentes. A primeira, eu tinha que ter muito cuidado com quem eu ia escolher para casar, porque eu entendo que o casamento faz parte de uma das áreas que necessita ter uma pessoa. Então a gente tem que saber escolher bem, né? Para não, depois de 1 mês, 2 meses, não é isso, trocar. E gera várias consequências, várias questões que é complicado. Mas, dependendo de onde a gente vai, a gente depois pontua isso. E a questão profissional, porque querendo ou não, a gente sabe que a vida financeira ela também tem um poder muito grande, né, no conceito familiar, individual, de objetivos, propósitos, enfim, né? Então eu era muito perdido nessa parte profissional, né? E eu queria, e assim como eu falei, eu vim de um lar cristão, então minha preocupação era também ter uma profissão que agregasse ao reino de Deus. Então, aí era complicado. Para que e como que eu ia fazer isso? Então eu fiz várias coisas, eu fiz solda, fui soldador, eu fiz técnico de comércio exterior, técnico de logística, técnico de administração, fiz desenho mecânico no Senai, enfim, fiz um monte de coisa. Jogava futebol, eu treinei um bom tempo também na Portuguesa Santista, mas enfim. E aí um belo dia eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, o que a senhora faz? Porque eu admirava muito a forma como ela lidava com as pessoas, ela sempre tinha uma palavra, ela sempre tinha um jeito de lidar que eu achava incrível aquilo. E eu perguntei pra ela, falei, mãe, o que a senhora faz? Ela falou assim, filho, eu sou muita coisa, eu sou professora de classe especial, sou coordenadora pedagógica. E ela foi falando, pontuando, e eu sou psicóloga. E esse nome eu achei interessante, psicóloga e tal. E aí eu perguntei, falei assim, o que essa pessoa faz? E aí que foi onde marcou a minha vida. E você tinha quantos anos? Lembra Cara, mais ou menos? de verdade, bizarro, eu tinha 19, É. 19, 20 anos. Eu já me cobrava muito nessa questão profissional, porque assim, eu sempre pensei em casar, sempre quis casar, né? Principalmente ser pai e tudo. A gente teve nossos atropelos, nossos erros que faz parte da vida, mas eu sou muito grato com a pessoa que eu sou casado hoje. E eu tenho convicção que eu acertei, literalmente. Deus foi muito bom comigo, até mais do que eu esperava. E ela falou uma frase pra mim, gente, que aquilo ali, cara, abriu uma ramificação, várias ramificações, na verdade, na minha cabeça. E todas as vezes que as pessoas perguntam pra mim, Pablo, o que é ser psicólogo? Eu respondo o que ela me respondeu. Ela virou pra mim e falou assim, filho, eu vou ser bem objetiva e profunda. Ser psicólogo é você ter a capacidade de ser saúde na vida do outro. Nossa. E aí quando ela me falou isso, eu falei, é isso. Foi aí que deu a chave. Poxa, nossa, aí eu destravou tudo, né? Sim. E aí eu simplesmente falei, é isso. Só que não foi sempre
assim, mil maravilhas, porque é uma faculdade muito chata. Aham. Muito chata. Tanto que, assim, eu não fui um bom aluno, não fui. E foi nessa época que eu fui diagnosticado com TDAH, então, tipo assim, eu tava aqui, daqui a pouco eu tava em Nárnia. Então, tipo, eu não focava nas coisas, eu precisei tomar remédio pra ter o primeiro ano da minha faculdade, eu fiquei com DP em tudo. Em tudo real. Tanto que eu não me formei com o tempo correto. Mas a faculdade e a escola não faz o aluno, né? O aluno Exatamente. que faz a faculdade. Consistência, A forma como você vai gerenciar depois é que Sim. define muita coisa. Mas o meu diferencial, posso assim dizer, gente, foi que quando eu vi que o meu primeiro ano, na verdade, estava um pouco complicado. Posso só cortar rapidão? Sim. Liga essa luz pra mim, pelo amor de Deus. Tá piscando na minha cara. Isso tá me incomodando muito. Ah, Depois eu corto Eu tô ali. tentando, tipo assim, também tá piscando, mas assim, eu tô tentando focar aqui em vocês sem não. Só tira ela, desliga. Deu alguma coisa. Deixa assim. Depois a gente vê. Ó, a fonte não tá aguentando. Não, depois joga pra central, joga pra... Antes tava nele? Joga pra central na hora que voltar falando. tu vai conseguir arrumar? Eu dou um jeito depois. Tu nem me tava falando? Aham. Então tá bom. Então, e aí meu diferencial eu peguei e pontuei da seguinte questão. Quando eu vi que tava difícil o primeiro ano, e meio maçante, na verdade, porque era muita teoria, era muita leitura, e pô, eu lia um capítulo e já queria dormir. Eu fui fazer estágio, então eu fiz muito estágio. Fiz estágio no CAPS de Cubatão de saúde mental, fiz no CAPS de álcool e drogas, fiz numa clínica de organizacional, fiz estágio na clínica da minha mãe, com a sócia dela, a Ana Lúcia. Então eu comecei a pegar gosto daí. Aí foi que eu comecei a trilhar, caminhar, tal, até que, enfim, me formei. E aí hoje eu sou também neuropsicólogo, fiz pós-graduação em Nossa, não acaba, né, o currículo do cara, velho. eu fiz História de superação, neuropsicologia. né? Não, porque você tinha tudo pra desistir ali. Exato. então. Podia falar, não, isso não é pra mim, Exato. eu vou fazer outra coisa Exato. que não seja... Não, e o mais bizarro Comunicação. de tudo é que meu primeiro trabalho foi numa... Eu não vou falar o nome do lugar, né? Porque, sei lá. Mas o primeiro trabalho meu, os meus dois patrões me chamaram de burro. Eles, Olha só. literalmente, eles pontuaram. Eu falei, cara, você é muito burro, cara. Como é que você não consegue entender um negócio desse? Vai pegar mais corpo, porque teu negócio é lavar Você tinha quantos privada. anos? Eu tinha uns 16. Imagina, um tapa na cara desse. Literalmente. E um logo bom no tempo começo. da minha vida, eu me achava burro. Tipo assim, Então, eu me mas- achava ligeiro. Só, tipo, sei lá, mas... Não sei, cara, travava. Mas tu se achava por questão que Exato, ele falou porque isso. aquilo adentrou. Aquilo ficou. Exato. Aquilo ali enraizou dentro de mim. É. Então, tipo assim, eu achava que eu era ligeiro pra algumas coisas, Aham. né? Tipo, sei lá, a gente tem aquela malemolência ali, né? Mas eu não falei, não, acho que, Eu me identifico. cara, E hoje em dia é muito complicado, porque o problema, muitas vezes, não é você escutar, é como você escuta. Sim. Aquele dia, talvez se eu escutasse isso, sei lá, anos depois, ou até anos antes, porque provavelmente já chamaram a gente de burro em outros momentos, Exatamente. entendeu? Mas talvez aquele momento em específico, você estava fragilizado. Uhum. Você já estava com os conflitos, você já estava já com a sua identidade já meio distorcida, o seu eu distorcido. Então, aquilo ali simplesmente, é isso. Aí eu abracei. Pronto, Sim. virou verdade. Exato. São os pensamentos intrusivos nossos, que muitas vezes a gente cria um conceito pautado num trauma nosso, pautado numa insegurança nossa. E leva isso por anos, muitas vezes, né? Às vezes pra vida. Pra vida. Se não for tratado, pra vida. Exato. Se a gente não chegar ao ponto de se conectar conosco mesmo, ou simplesmente se conscientizarmos de coisas, de conflitos familiares, conflitos sociais, religiosos, enfim. O ser humano é composto de áreas, né? Sim. A área sentimental, emocional, sexual, profissional, social, familiar, espiritual. Uhum. Dentro dessas áreas, nem sempre a gente vai estar 100%. Sim. Só que tem certas áreas que, se a gente não tomar cuidado, elas sobressaem as outras. Por exemplo, a parte emocional. Porque sentimento é uma questão que é interna para externa. São sentimentos. Eu te amo, eu te odeio, são sentimentos, que é de dentro para fora. As áreas emocionais, que é o que mais
entra na linha do conflitamento do ser humano hoje, que é o ser humano tentando ser controlador de tudo, porque a emoção vem da onde? De fora para dentro. Uhum. É um estado. Eu estou alegre, eu estou triste, porque foi algo que aconteceu. Por exemplo, eu estou muito feliz de estar aqui. Por quê? Porque vocês me chamaram para estar aqui. Então, foi o externo causando algo pro interno. Exato. Entende? Faz sentido? Sim. Faz. E é dentro desse conceito. Então, naquele momento, o meu interno estava complicado. Aí veio uma reação de fora para dentro e aí me desequilibrou. Aí demorou um bom tempo. Eu faço terapia desde os meus 18 anos. É isso que eu ia te perguntar, se teve algum tratamento Sim. profissional, Sim. né? Nesse período. Mas isso antes de você se formar. Bem antes, pô. Bem antes. Tá. Bem antes. Porque eu era muito inseguro. Você chegou a ter uma comunicação com a sua mãe, com o seu pai sobre, tipo... Total, pô. É. Total. Porque às vezes é muito fechado, né? Tem pessoas que são fechadas. Eu sou muito fechado. Eu às vezes me escondo, não falo algumas coisas pra não parecer que sou fraco, não sei. Então, isso aí é um senso bem complicado. Por exemplo, essa sua linha já provavelmente, já, assim, né, com todo respeito, Aham. obviamente, mas aí já mostra talvez uma dificuldade que você tem com seu pai. Eu não tive pai. Então o seu senso é rígido, é inflexível, então você não quer mostrar fraqueza. Sim. Hoje mesmo, passando a situação que eu falei, eu acho que se eu tivesse um pai onde eu pudesse tirar algumas dúvidas, né, que a gente sempre tem, Uhum. não teria acontecido o que aconteceu hoje comigo. E eu até conversei com o Gui até me orientou, não, descansa, tal. E isso faz toda a diferença, né? Total. Porque assim, por mais taxativo que muitas vezes... Às vezes eu peço até, tipo, desculpa para meus pacientes, porque às vezes a gente acaba sendo redundante em certas falas que eu tenho, mas a pessoa precisa entender que, assim, não é culpar um pai ou uma mãe, não é isso. Mas a gente precisa entender que a gente veio de uma base. Uhum. Acho bem interessante o que a psicologia sistêmica diz, que é assim, a gente está inserido num sistema, e dentro desse sistema a gente é provido de padrões. E esses padrões a gente começa a colocar nas áreas da vida. Sim. Então, dependendo se o nosso ambiente nos machucar, o sistema que a gente está inserido, o que a gente vai fazer? Machucar. Exato. Se o ambiente nos adoece, o que a gente vai fazer para o outro? Adoecer. Entendeu? Então, assim, alguns cientistas, eles pontuam, eu falei isso até num outro podcast que me chamaram também para fazer parte, eles tentam colocar, assim, cientistas trabalham a parte exatas, né? Uhum. Então, eles tentam colocar aí uma porcentagem. Então, tipo assim, eles dizem que aproximadamente tipo, 70% a 80% da formação do indivíduo está relacionada ao pai. É o pai que projeta essa questão da identidade, da Eu autoestima. achava que era a mãe. Não, É o pai. é o pai. Totalmente. Porque, na verdade, por exemplo, se nós três aqui somos do sexo masculino, não foi por causa da nossa mãe, foi nosso pai. Porque o gene que define o sexo, biologicamente falando, é o pai. Parando pra pensar, eu me vejo muito, vendo o que você tá falando, tipo, eu me vejo muito pelo meu pai. Muitas atitudes e coisas. Faz muito sentido. Sim. Na minha criação não teve pai, então fui criado por mãe, mas minha mãe fez o papel de mãe e pai. Então acho que por esse motivo que eu achava que a mãe era mais importante. Né? Exato. Mas olha que interessante. No começo, você falou uma coisa que eu até brinquei. Você falou do se emocionar. Sim. Por isso que você é tão emotivo, porque você só veio com a questão materna. Exato. E aí entra outro ponto. Se é tipo 70, 80, então vamos supor, 20 ou 30% vem da mãe. A gente acha até pouco, mas na verdade esse conceito materno traz a questão emocional. Sim. Então aí o que a gente Eu faz? sou bem emotivo. Exato. Então a gente, por exemplo, é muito a sensibilidade, como a gente se torna mais empático, Sim. ou mais apático, flexível, inflexível. A forma como a gente lida com o outro vem da mãe. Entendi. Porque a mãe que é um mistério Faz todo muito sentido. grande. É um mistério muito grande essa questão gestacional. Porque, assim, por exemplo, quando a minha esposa estava grávida, tipo assim, foi uma coisa muito de Deus, o Samuel. Já peço até licença por o que eu vou falar, mas é uma coisa bem complicada, porque, como o Guilherme falou, vocês fizeram o casamento, então eu casei em maio. E assim, a nossa pretensão não era ter filho agora. Não era. Embora que eu e a Fernanda, a gente tenha um relacionamento muito longo. Já, por exemplo, dia 13 de maio agora desse ano vai fazer 12 anos. Nossa.
entendeu? Entre trancos e barrancos. A gente terminava, voltava, muitos conflitos por questões familiares, entendeu? A Fernanda passou muitas questões familiares com o pai dela, dificuldades, e isso é uma transferência. Freud fala isso. Sim. É o complexo de Édipo. Então, o primeiro esposo na vida da menina é o pai. A primeira esposa na vida do menino é a mãe. Então, a forma como a gente se relaciona com essas figuras primárias é a forma como a gente vai se relacionar nas questões da vida, né? No dia a dia. E a minha mãe, ela já estava com câncer, né? Ela estava no segundo câncer dela. E Deus tinha usado uma irmã para falar com a minha sogra que antes de dezembro a gente ia ganhar um presente. E que a gente estaria muito triste nessa época, e a gente ganharia um presente para trazer uma outra perspectiva de vida. E como eu falei, nem eu sabia que eu era tão fértil. Foi na goiaba certinha. Foi uma única vez que a gente não se protegeu, não nada, e bom. E o mais bizarro é que, infelizmente, mas eu creio que ela está com Deus, no dia 7 de novembro de 2022, minha mãe faleceu, né? No dia 14, a gente descobriu que a Fernanda estava grávida. 7 dias depois. Caramba. E como eu falei, tipo assim, não estava dentro dos nossos planos. Pô, a gente queria, estamos casados agora, vamos aproveitar a liberdade, aquelas coisas todas. Mas não. Tinha um propósito, tinha um momento. E foi justamente antes de dezembro. E, por exemplo, logo em sequência, já vem o Natal, Ano Novo, meu aniversário é dia 27 de dezembro. Então, tipo assim, trouxe uma ressignificação de vida. Porque, por exemplo, no dia 27, eu falei, cara, não tem motivo para fazer festa. Aí eu senti algo dentro. Como não? Você virou pai. Verdade. E aí, deu certinho. No dia do meu aniversário, eu poderia saber qual era o sexo do bebê. Aí, em vez de fazer meu aniversário, a gente fez o chá revelação. Ah, que legal. Aí, por exemplo, no Natal e Ano Novo, beleza, a gente sentia a falta dela. Mas as nossas conversas eram, ano que vem o Samuel vai estar aqui, hein? Como é que vai ser ano que vem, o Samuelzinho, aquela coisa toda? Então, tipo assim, era uma novidade. Então, entra dentro desses contextos, né? Ele não supriu a falta da sua mãe, mas Não, foi não tem como. mas foi uma nova, Total. início, né? De Exato. uma nova felicidade, né? Que é ter um filho, Exato. E uma nova jornada ali. muito. E assim, meu pai... Nossa, meu pai é doido por ele. Minha sogra... Meu Deus do céu. Então, eu pra família inteira, né? Total. Trouxe outra perspectiva. Então, olha o poder da família, olha o poder do conceito. E detalhe, isso também já trouxe uma outra questão, que agora eu me tornei pai. Então, é muito perigoso também esse conceito, por quê? Porque muitas vezes passamos dificuldades com nossos pais e perdemos a concepção de eu quero ser pai ou eu quero ser mãe. Aí acontece um deslize, acabamos virando pai ou mãe. Nós saímos, inconscientemente falando, da zona de vítima e se tornando agressor. Aí é onde a nossa cabeça pira. Porque é bizarro a pressão e o senso de responsabilidade que você tem. Quando me tornei pai, cara, eu comecei a olhar pra mim. Falei, Jesus, e agora? Eu tô ok? Eu tô correto? Eu já comecei a tentar pedir perdão pra todo mundo que eu achei que tinha machucado. Porque, cara, agora eu sou pai. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, que foi o que eu também pontuei. E eu tenho, assim, sempre quando eu vou chamar os pais pra conversar lá na clínica, a primeira coisa que eu pergunto é, o que você acha que teu filho sente quando ele descobre ou quando ele fala que ele é teu filho? Que tipo de reação é essa que você tem? Ou melhor, que ele tem em saber, pô, o Pablo é meu pai. O Pablo é meu pai. O Pablo é meu pai, né? O Pablo é meu pai. Caramba, que pesado. O Pablo é meu pai, cara. Isso é forte. É forte porque, tipo, referente ao meu pai, eu não tenho raiva nem rancor dele, mas eu não sinto também uma coisa, tipo... Um afeto, né? Um afeto. E eu quis ser pai muito jovem. Muito jovem. Tipo, com 18 anos eu quero ser pai. Faz sentido. Eu falava, vou fazer tudo diferente. Meu filho, eu vou brincar, eu vou sair, eu vou dar tudo o que ele quer. Mas quando eu fui pai, eu vi que não é bem assim. Não. Porque eu fui muito jovem. Exato.
Aí já peguei a obrigação de pagar a conta de casa, eu casei, né? Fiz o papel direitinho. Pulou eu o falei, processo, né? exatamente, pulei o processo, não estudei. Então, tipo, os trabalhos que eu consegui não suprir a necessidade da casa. Então, eu tive que fazer horas extras para poder cobrir a necessidade e o tempo ficou pouco para dar atenção pro meu filho que era necessário. Exato. E aí olha que interessante que você acabou fazendo a mesma coisa que seu pai fez. A mesma coisa Ser que meu pai ausente. fez. Exatamente. Tá vendo que bizarro? A É intenção bizarro. foi boa, Sim, mas é muito sério quando a gente fala que a bênção fora de tempo se torna maldição. exato. Tem um propósito. A Tem um gente precisa propósito. entender o propósito das coisas, Sim. do tempo. Cara, por exemplo, uma vez eu falei falei um negócio na clínica muito idiota. Eu perguntei pra menina lá, eu falei assim, qual é a fruta que você gosta? Aí ela falou, kiwi. Eu falei, pô, legal. Você sabe que kiwi é uma fruta que, assim, ela tem um tempo pra dar. Muitas vezes é no inverno, né, pra fundir, e às vezes verão, né, que também Uhum. usam muito. Agora, vai caçar um kiwi no outono ou na primavera? Tu não acha. Verdade. E se você achar, é muito caro, Uhum. porque tá fora da época. Então, tudo que é fora da época, o peso é maior, o Exato. desgaste é maior, os problemas são maiores, mas a gente não... A cobrança é maior. Opa! Porque hoje eu me cobro muito. Tipo, às vezes eu tô lá, nossa, tem que dar atenção pra família no final de semana, mas tem que editar, mas tem que fazer isso. Eu falo, não, quer saber? Vou me sacrificar. Vou dar atenção pra família, vou sair com eles. Quando eu chegar, vou atender meus clientes. Na madrugada, vou editar. Durmo 2 horas, vou trabalhar no dia seguinte. Tipo, aí eu acabo assumindo todo um sacrifício, né? Sim. Me desgastando. Esses dias eu tava lendo a Bíblia e aquilo ali foi um tapa na minha cara, na verdade, né? E eu... Enfim, pra muitas coisas que eu acabo me queixando, vem isso dentro de mim. E eu não me lembro aonde que está. Mas diz bem assim, do que se queixa o homem, senão de suas próprias concupiscências? Ou seja, das suas próprias escolhas erradas, das suas atitudes erradas. Então, se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente se queixa do quê? Das nossas próprias escolhas, cara. Exatamente. Dos nossos próprios erros. Né? Aí entra um pouco do que a gente acho que falou no podcast passado, né? Às vezes a gente faz e às vezes quer terceirizar um pouco a culpa também do próximo. Total. Exatamente. Total. Como E aí, ser, tipo, como o ser humano faz isso, né? É. Terceirizar a culpa. E aí, tipo, não, tá bom, passa ali pro próximo. Cara, assim, aqui o intuito é uma coisa informal, mas trazendo para a questão religiosa, começou tudo lá atrás. Porque no momento que Deus deu a oportunidade de Adão ter uma esposa e cuidar dela, zelar por ela, no momento que ele é questionado por Deus, ué, quem mandou vocês comerem isso? O que Adão fez? Botou a culpa em Eva. Qual a culpa é, Ah. verdade. Então começa daí. Então muitas pessoas, muitos pregadores usam até isso como a síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? A terceirização. Por que Davi se tornou segundo o coração de Deus? Não era porque ele acertava. Cara, ele era o pior da Bíblia. Mas ele assumia a culpa. E esse é os problemas dos pais hoje. Esse é o problema literalmente do pai hoje. Não é da mãe. A mãe assume. A mãe toma pra si, por exemplo. De madrugada não funcionam. Várias vezes eu já tive meus arranca-rabo com a Fernanda. Porque de madrugada, cara, não... Primeiro porque eu trabalho com a cabeça aqui, com a mente. Então tem hora que eu chego em casa, eu quero ficar com ela deitadinho, vendo filme. E silêncio. Eu vou dormir, eu capoto. Só que ela precisa de ajuda também. Mas, cara, ela abre mão do sono dela pra ir lá pegar ele, pai, dá de mamar, segura, anda. É da mulher. Agora a gente não. A gente é mais complicadinho. E aí, por essas questões, a gente acaba perdendo essa ligação com os filhos, né? Entendeu? Então, é bem complicado essa questão ser pai. Porque o homem hoje, ele, infelizmente, assim, nós somos 3 homens aqui, mas o homem perdeu totalmente a credibilidade em ser alguém. A autoridade, confundem autoridade com força, Sim. com dor. Exato. Não, é totalmente diferente. E uma coisa que eu sempre falo na clínica é um homem para manter alguém, e o homem não consegue manter mais nada. O homem consegue, tipo, conquistar. Mas o problema do homem é o quê? O manter. Manter. Então eu consigo chavecar as minazinhas, tenho milhões. Só que qual o problema? O manter.
Mano. Porque o manter entra naquilo que você falou, a renúncia. E o homem hoje não quer renunciar. E aí entra nessas linhas. Esses dias, muito bizarro. Isso eu falei com o Gui. Isso eu acho que eu cheguei até a falar com ele. Há uns meses Olha, atrás. Vou tomar tapa na cara. Eu tava na clínica e assim, eu vim hoje desse jeito porque era vocês. Não, o cara veio no estilo, não é que ele veio desse jeito, olha o que cara Guilherme se abriu a- arrumou. Abriu a porta Fiquei ali até do com estúdio e vergonha. falou, nossa, cara. Veio porque pra assim- casar? O que ele veio fazer? É um podcast, cara. Eu sou muito mais despojado. Eu gosto de usar calça rasgada, camiseta oversize, boné. Eu sou muito mais despojado. E assim, tem dias na clínica que eu atendo pessoas mais velhas, então eu tento ir um pouco mais sério até pra, né, Sim. tipo, enfim. E quando é molecada, oxi, aí eu vou jogadão mesmo, e, enfim, até pra tentar fazer a mesma língua e Sim. dá certo. Até agora, ninguém reclamou. Mas eu achei interessante que eu tinha esquecido que eu tinha atendido esse pai. Ou melhor, que eu tinha marcado esse pai. E aí eu fui almoçar. Quando eu retornei, cara, chegou um carro ali na clínica. Tipo, eu nunca vi aquele carro na minha vida, cara. Era um carro que, tipo assim, ele escancarava que eu era pobre. Tipo, literalmente, era bizarro, cara. Desceu um cara. Pensa no maluco. Tinha cara e mostrava que você era pobre também. Não era só o carro. Aí entramos. Ali o prédio onde eu atendo, que a gente tem a clínica, é um prédio de muitos advogados, então Sim. ele parecia muito mais um advogado do que qualquer outra coisa. E aí ele entrou na frente, tal, e foi indo. Aí ele entrou na clínica, tocou a campainha e eu entrei logo atrás. Nessa que eu entrei, eu falei, boa tarde, tudo bom, querido? Ele, tudo bem? Eu falei assim, posso te ajudar em alguma coisa? Ele falou assim, eu tenho uma consulta com o Dr. Pablo. Aí eu falei, ai. E eu, de calça rasgada, de camiseta grandona, de correntinha, tava um moleque. Aí eu falei, sou eu. Cara, ele me deu uma olhada. Aí ele fez assim com a cabeça. Eu falei, vamos lá. Aí eu sempre tenho um hábito de sempre que eu vou atender paciente, eu falo, Deus, me dê as palavras certas, Sim. me mostre o que eu não consigo ver e que eu consiga ser saúde através de ti na vida dessa pessoa. É um hábito que eu tenho. E aí, esse pai começou a questionar. Então, aí ele ficou olhando assim e tal. É o seguinte, meu filho já tentou se matar aí algumas vezes, tá ligado? Isso pra mim é frescura, falta de surra. No meu tempo não era dessa forma, no meu tempo não era desse jeito, tá, não sei o quê. Começou a falar um monte de do moleque. Olhando pra cara dele, normal, tá? Aí ele falou assim, pô, o moleque quis se matar simplesmente porque eu não dei um iPhone pra ele, pô. Aí, que isso? Ah, já tinha dado o 13 pra ele, pra que ele queria o 15 e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, então é o seguinte, fala aí quanto que você quer que eu pague pra você, porque é o seguinte, eu não sou casado com a mãe dele, eu engravidei a mãe dele mora em Cubatão, ela ouviu falar de você, falou que você era muito bom, e aí, enfim, me fala aí quanto você quer, eu já faço Pix pra você. Aí eu olhei pra cara dele, falei, cara, eu não vou querer dinheiro nenhum, tá, porque eu não vou atender seu filho. Ele, como não, pô? Eu falei assim, porque o problema não é seu filho, o problema é você. Eu não sei como seu filho conseguiu fazer isso, mas seu filho entendeu que a forma como você diz que ama ele é dando as coisas. Então, seu filho tentou se matar porque você negou algo material pra ele, mas você sempre mostrou o seu amor materialmente pra ele. Então, no momento que você negou algo pra ele, ele internalizou e entendeu o quê? Meu pai não me ama mais. E aí, você é o herói dele. Então vamos tentar trazer outra concepção de vida. Em vez de você dar um Pix para ele comprar uma pizza, leva ele para comer a pizza. Em vez de você dar o cartão para ele comprar o iPhone, vai com ele comprar o cartão, tira uma foto vocês dois, coloca de papel de parede, traz uma outra concepção de vida. Sim. Não seja o que seu pai foi com você. Sim. Porque esses são os pontos, e assim, eu também fiz pós-graduação em área familiar. E o conceito é, os pais criam os filhos pautados nos traumas que eles tiveram quando eles eram filhos. Às vezes sem perceber até. Exato!
Exato. Por exemplo, foi como Verdade. ele aconteceu falou. com ele. Ele tentou, tipo, você tentou, não, Sim. pá. A intenção foi excelente. Eu quero ser pai logo, porque eu quero ter a sensação de ter um pai. Ou melhor, eu vou ser um pai pro meu Sim. filho. Só que Eu não estava preparado para ser você pai. não era rico. Exatamente. Não veio de herança que podia, Aham. vamos todo dia pra praia jogar beach soccer. Não tem Exato. como. E aí houve as responsabilidades. E é muito bizarro porque o meu filho tem 8 meses. Se eu chego atarefado em casa, tipo, já vou pro banheiro, mano, ele me chama atenção. Ele fala, aí fica me olhando assim e eu tenho que parar pra falar com ele. E aí eu entrei, teve uma vez que eu entrei no loop que eu comecei a falar assim, cara, eu preciso trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito. Coisa de chegar, tipo, 10 horas, 9 horas em casa. Não, porque eu preciso trabalhar, porque aí eu tenho que dar o bom do melhor. Tal, não tem como. Só que aí teve uma hora que eu parei, falei, poxa, eu tô fazendo o que todo mundo tá fazendo. Sim. Peraí. Eu acho que, tipo, que nem eu trabalhava CLT e a fotografia, barra fotografia. Perfeito. E eu coloquei uma meta pra mim. Eu falei, ó, vida, esses 3 anos eu vou me dedicar na fotografia. Então, tipo, infelizmente eu não vou conseguir dar a atenção necessária que eu quero dar pra família e pros meus filhos. Mas eu coloquei uma meta. Eu falei, bateu esses 3 anos, eu vou sair ou de um ou do outro Perfeito. pra dar tempo pra vocês, Perfeito. pra ser pai. Eu acho que isso ainda é válido, né, Pablo? Poxa. Porque ali tu tá colocando uma meta, Total. pra melhorar Tem- a qualidade de vida, tanto financeira, É que aí tu também tem que seguir a meta. tem que seguir a cumprir, meta. né? Aí Isso foi o que eu difícil. fiz. A gente ficou 2 anos sem viajar, sem fazer nada, só comprando equipamento. Sou Sim. fotógrafo, o pessoal conhece. Só comprando equipamento. Até eu começar a ganhar dinheiro com fotografia. Aí eu coloquei mais um aninho ali. Falei, amor, mais um aninho, porque Sim. o negócio tá virando aqui. Conversei muito com meus filhos, né? Aí, Eu um tenho meu segredo. filho, eu tenho meu filho que hoje tem 11, tá aqui comigo me acompanhando no podcast. E tem minha filha de 9, na época não tinha Sim, essa idade, sim, tinha sim, 2 sim. anos menos. Conversei com eles, mas falei, ó, assim que o pai tiver mais tempo, pode ter certeza que o pai vai estar presente com vocês. Mas eu sempre fui aquele cara de chegar cansado. Minha filha quer pular, tu sabe que criança pequena quer ficar pulando do sofá e você também é cansado. Mesmo cansado, eu sempre fiz essa parte. Então, mesmo sendo pouco tempo, eu tentava aproveitar o máximo possível. E hoje eu saí do CLT, trabalho só com a fotografia, e eu separei um dia na semana para ser das crianças. Então, hoje eu consegui, mas eu tive que me sacrificar e sacrificar eles também. Então, eu super entendo. Não, que você tá mas falando. é muito isso que vocês pontuaram, isso que o Guilherme falou, isso que você também falou, foi a seguinte questão. Houve a comunicação, Houve a comunicação. houve o esclarecimento, É. não foi simplesmente você pensou individualmente. Sim, Você trouxe para perto, eles se sentiram importantes, sim. porque o pai Aham. é simples. Eu sei que tipo assim, a gente falando é muito lindo, né? Eu sei que no dia a dia é complicado. É complicado. Eu sei que eu vou errar. Não é só Uhum. porque eu sou psicólogo que eu sei fazer tudo, que eu, melhor pai. Isso também é um peso. Porque eu sinto uma cobrança das pessoas. O Pablo é psicólogo. Então, assim, a Fernanda tá feita ter casado com um psicólogo. O Samuel tá feito porque tem um pai psicólogo. Não, eu sou humano. Eles não são meus pacientes. Vai ter dia que eu vou estar de cu virado, cara. E não tem como. Vai ter dia que eu vou estar cansado. Tem dia que eu vou dizer não. E tem que entender. Mas eu preciso também dizer sim. Exato. O não e sim são respostas. Da mesma forma que o Samuel vai ter quando ele crescer. Pai, hoje eu não quero. Eu acho que é ativar o profissional também, né? Você tá atendendo ali um cliente, você ativa teu profissional. Você tá Opa. atento em todos os detalhes que a pessoa tá Exato. falando contigo. Quando você tá em casa, você é o Pablo pai, o Pablo esposo. Exato. Então, o teu profissional não tá ativado, Não, então não vai ter tem falhas, como. né? Não. Não importa da sua Obviamente que profissão. assim, eu tento, e assim, eu peço muito graça a Deus, eu vejo realmente melhorias quando se trata de você simplesmente fazer uma seguinte pergunta. Como foi seu dia, amor? É, E o mais interessante, gente, é que o ser humano, ele erra por detalhes. sim. Não é no geral. Porque hoje ninguém tá afim de abrir mão. Então, por exemplo, vamos falar de casamento. Ninguém mais quer casar e manter um casamento aonde precisa exigir renúncia. Então, o que as pessoas fazem? Vamos divorciar e já era. Virou um contrato de trabalho. Acabou. Não. Sim. Não quero abrir mão disso. Não quero abrir mão daquilo. Não, é meu jeitinho. Maluco, não tem essa. Não tem. No momento, por exemplo, uma vez eu falei
eu tava conversando, acho que eu, a Fernanda e mais um casal de amigos, não me lembro se foi isso, ou foi na clínica, sei lá. Eu lembro que eu pontuei uma seguinte questão, eu falei, até o dia 12 de maio, o Pablo Lafayette era o Pablo Lafayette. Até o dia 12 de maio, a Fernanda Paulo era a Fernanda Paulo. Dia 13 de maio, Pablo, esposo da Fernanda, Fernanda, esposa do Pablo. Aí é um novo ser. Sim. Não tem essa, é meu jeitinho. Não, eu sou assim, acabou. Malandro, em casa então, pô, é melhor. A chance de dar certo é mínima. É mínima, é mínima. Porque se a gente vai nesse conceito de, não, é meu jeito, tem que, eu nasci, síndrome de Gabriela, nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não tem. E hoje em dia o sistema tem pregado isso. Sim. O sistema, além de estar pregando isso, ele prega muito a questão do quê? Você é alguém se você tem. Baseado no que eu tenho, ó, por exemplo, vocês tiraram o sarro, pô, veio todo bonitão. Então, pautado nisso, as pessoas acham, não, Pablo, então, tem dinheiro, Exatamente. tem isso. O que eu dirijo, aonde eu moro. Você se tornou literalmente uma mercadoria. Sim. O Instagram hoje é uma porta muito boa, mas é aonde tem causado mais danos emocionais, porque você por si só Exato. se compara. É. Ali a gente mostra o que a gente quer. Exato. Não é uma Só realidade. vai mostrar coisa boa. Não tem Você jeito. tá entendendo? Só que, Ninguém sabe os perrengues, né? Que você poxa, passa ali. entendeu? Então, assim, a gente pega e vê essas influências. Chega na segunda-feira, na academia, a gente, na segunda-feira, no sol. Ah, para, Uma pô. mansão linda, com Ah, piscina para. ali. Tudo bem, a gente entende. Mas tem pessoas que não, então vê aquilo ali como... Então é muito complicado essas questões. E ainda mais quando é criança, né? Vê, deseja e às vezes cobra do pai. Por que que eu não Exato. tenho isso, né? Exato. Porque hoje em dia, se você não tem tempo para educar seus filhos, o que vai educar é a internet, né? São os amigos na escola que às vezes não têm uma boa educação em casa. Então, assim, mesmo eu sem tempo, conversar com as crianças, eu sempre converso muito. Muito, muito. Isso desde a pequenininha. Eu tenho uma menina de 3 anos. Qualquer pessoa que abrir a porta, ela sai correndo. Papai, não sou eu. Mas toda vez ela vem. Papai, porque ela sabe que comigo vai ter atenção. Exato. Ela vai ter atenção. Ela larga o que tiver na mão, o celular, porque ela sabe que eu vou dar atenção pra ela. Perfeito, perfeito. É bem interessante que antigamente, por exemplo, você trouxe uma questão bem interessante quando você falou que na sua concepção de uma pessoa se tornar funcional era o fato de ter a mãe. No princípio, realmente era isso. Pregavam isso, pontuavam isso e estabeleciam isso. Aí hoje, agora, os estudiosos perceberam que literalmente para um cidadão ser funcional, ser equilibrado, ter o juízo crítico ali ok, é a presença do pai. Interessante. Mas não é a presença de simplesmente a sombra. Não. É o se relacionar. É o pai chegar e falar assim, filho, calma aí que eu tô aí. Cara, eu achei bizarro. E assim, não sei se vocês já viram, mas aquilo ali pra mim foi uma coisa bem... Assim, quem é psicólogo, tipo, eu penso desse jeito, a gente tira proveito de tudo, de muita coisa. E tem aquele, não sei se vocês já viram ou já leram, não sei se é a mesma coisa porque eu nunca li, eu só vi o filme, A Cabana. Ah, já vi. Eu já ouvi falar só. Eu já vi Então, o filme. só que eu achei muito Emocionante. interessante da seguinte questão, o cara tava fragilizado, Sim. tinha perdido a filha. Então, quando ele chega para toda a experiência dele, Deus se apresenta como uma mãe, uma mulher. Por quê? Na hora parece até um pouco ofensivo, mas se você vê a profundidade daquilo, quem é melhor do que uma mulher para acolher? Verdade. Ele estava fragilizado, ele estava machucado. A gente é mais ogro. Entendeu? A gente não tem esse afeto. A gente pode ser atencioso, acolhedor, mas não somos a nossa... Não é mãe. Mãe que tem esse vem pra cá, vem junto. Aquele lado sensível. Aí chegou um determinado momento do filme que ele tá dormindo e do nada aparece um cara. Aí ele acha estranho, ele, ué. Aí o cara vira pra ele e fala assim, porque hoje você precisa de um pai. Por quê? Porque ele ia hoje ir lá onde a filha foi estuprada e morta. Então, olha o senso de proteção. Agora eu precisava de alguém, porque uma mulher, assim, no conceito materno, dizendo, também vai ser emotiva. Vai chorar os dois. Exatamente. O pai não, tô aqui, cara. Vamos lá que eu tô aqui. O pai tá aqui. Eu tô do teu lado. Se acontecer alguma coisa, eu te seguro, cara. Não vou deixar nada acontecer contigo. Cara,
É bizarro isso. É bizarro. Muito. Por isso que muitos jovens hoje não permanecem no cristianismo por conta que a figura de Deus é a figura paterna. Então, a forma como a gente se relaciona com Deus é a mesma forma como a gente se relaciona com o nosso Pai da Terra. Se a gente tem essas divergências, a gente não vai conseguir manter. Pô, vou crer num Deus que eu nunca vi, sendo que meu pai... Pá. Então, a gente é inconstante. Uhum. A nossa autoestima, perspectivas de vida... É muito assim, é uma coisa que é muito grande para se falar. A gente poderia ficar a madrugada toda e ia ter assunto. Porque a gente ia começar a falar de experiências da vida. Exatamente. E são esses detalhes. Aí entra na linha da conscientização. A gente vai começando a se conscientizar. Cara, verdade. Meu pai fazia isso. Caramba, eu tô fazendo assim. Minha mãe... Mas como eu falei, não estamos aqui para crucificar ninguém. Mas é entender uma coisa que, há uns anos atrás, bem anos atrás, eu estava na sala vendo televisão e meu pai e minha mãe, naquele tempo meu pai não era pastor, era só presbítero. E eles eram líderes de casais. E eles estavam com uma discussão lá sobre algumas coisas que eles tinham que ter feito. E, cara, eu sou vidrado em Tartaruga Ninja. A minha vida toda eu sou vidrado em Tartaruga Ninja. Meu sonho é que o Samuel ame a Tartaruga Ninja pra gente ficar vendo Tartaruga Ninja. E eles estavam me atrapalhando, cara, porque eu tava vendo a bendita Tartaruga Ninja. 15 anos nas costas vendo Tartaruga Ninja. E eu com 34 vendo Tartaruga Ninja. E eu lembro que eu virei para eles e falei assim, gente, presta atenção, faz isso, isso, isso e isso. Se vocês fizerem isso, 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 essa pessoa vai fazer isso, essa pessoa vai fazer aquilo, e aí vocês vão querer fazer o que vocês querem fazer, vocês vão conseguir. Eu levantei, fui pro meu quarto e fui assistir lá. Beleza. Aí ficaram em silêncio. Aí outro dia era domingo. Eu não fui pra escola dominical, fiquei dormindo. Minha mãe chegou da escola dominical. Aí ela veio. Pablo. Aí eu levantei assim. Então, oi, mãe. Eu precisava falar algo com você. Falei, fala, né? Já fiquei pensando, cara, o que eu fiz mentir, sei lá, não sei. Mas eu quero falar com o Pablo daqui a 20 anos. Nossa. Aí eu... Tá. O problema dos pais hoje... Aí ela generalizou. Os pais, mãe e pai. É que acham que nós sabemos tudo só por conta da nossa idade. Só por conta das nossas experiências. Então a gente acha que os nossos filhos simplesmente é uma folha em branco. E a gente que vai escrevendo nelas. Uhum. Mas eu quero dizer pra você, Pablo, daqui a 20 anos, que filhos ensinam os pais. A gente fez do jeitinho que você falou e a gente deu certo. Então, não é só porque você é mais novo que você não tem que nos ensinar. Sim. Então, se é família, não é o soberano, é o pai e ele manda tudo. Não. Ouve o filho. Ah, mas é o meu tempo. Então, mas o teu tempo é diferente. Então, aprende esse tempo atual dele. A esposa, é isso aqui. É união. Sim. Essa é a concepção. Essa é a beleza da coisa. Embora... Nós sabemos que a família é um dos maiores, assim, o top 1 de maior, tipo assim, de maior problematização é a família, literalmente. É onde você ganha os maiores traumas da sua vida. E o segundo veio o trabalho, porque o trabalho, querendo ou não, passa a ser também algo, se torna familiar, porque você trabalha ali, tipo... a sua vida toda, às vezes se aposenta ali, então você pega intimidade, se torna íntimo das pessoas, mas o top 1 é a família. Só que o problema é que a gente não vê a família como família. A gente vê família como um peso. A gente vê família como algo que eu tive que abrir mão da minha vida, da minha solteirice. Então a gente já vê aquilo como um peso, a gente já vê aquilo como... Não, cara. É onde vai ser a maior porta de amadurecimento, de conhecimento, de concepção de vida. Só que a gente não quer olhar. Por quê? Porque hoje o sistema nos cobra a individualidade. Sim. Ser independente. Preciso correr atrás dos meus sonhos. Exato. É que nem você falou, né? Tem um tempo de tudo. E o casamento tem um tempo também pra você falar, nossa, chegou a fase, né, que eu quero me ver como esposo, ter uma esposa, construir uma família e ter filhos. Porque às vezes a pessoa tá lá, pô, eu gosto muito dela. Gostar no casamento, esquece. Ah, mas se dá tão bem. Esquece também.
Ah, mas tudo... A gente tem os mesmos gostos. Também esquece. O casamento é renunciar, né? Caramba, eu tô tomando vários tapas na cara Então, aqui. Ó. Hoje eu tô a até em gente tem- silêncio, não sei se deu pra reparar, Você eu tô mais falando tem quieto duas hoje. perspectivas, né? Que eu me vejo muito como pai, você me falando, eu me vejo muito como pai. Até já vi vários erros que eu cometo, assim, que eu tenho que mudar. E ele tá se vendo como filho. Porque ele não é pai, o Guilherme. Eu tô um pouco Ele perdido, pode se mas imaginar, entendo. ele pode imaginar, tipo assim, é, o Guilherme daqui a 20 anos. Exato. Mas eu, Né? eu comparo muito atualmente, né? No caso, hoje eu e meu pai, Sim. pelo que ele fala. Então dá pra perceber muita coisa. E você fica tipo, meu Deus. A Vita Eu chorando sou um ali, bom ó. filho. Eu sou um bom filho. Mas eu tava aqui, eu tava quase assim também. Tava, Será tipo, que... devo a- chorar, ou devo segurar? Acho que eu vou Será segurar, que às né? vezes Tá sendo gravado, tá sendo gravado. às vezes a culpa eu coloco no meu pai, será que é no meu pai mesmo? Será que não sou eu? Mas é. Né? É a mesma coisa, eu também me cobro muito, muito. Porque eu cobro muito do meu filho. Eu não sei se foi porque eu comecei a trabalhar com 11 anos, e hoje meu filho, com 11 anos, já cobro muito dele. Sim, com certeza. E às vezes o sonho que eu tenho, eu vi até num livro isso, né? Falando que a gente tem os nossos sonhos que a gente transfere para nossos filhos, Sim. mas não são os sonhos dele. E às Exato. vezes o filho deixa de viver, cara, Exato. para poder, porque ele tem uma imagem tão bonita do pai, né? Sim. Que ele quer mostrar pro pai, Agradar. agradar o pai, e Ser ele aceito faz pelo pai. ser aceito, e eu tenho muito medo de transferir isso pro meu filho, Sim, porque eu cobro muito dele, sim. mas eu cobro com medo do mundo poder dar Sim. tipo, dar um tapa na cara dele que eu não Sim. quero que dê, que eu Sim. quero que eu Sim. esteja do lado Sim. dele. Ó, filho, isso daqui é difícil, mas Sim. vai que você vai aguentar. Sim. Vai que essa fase aqui, ó, se você concluir, quando você tiver com 16, tu já concluiu. Depois fica mais leve. Sim. Mas essa fala sua é muito, assim, é muito interessante. Porque, por exemplo, vamos ser sinceros. Será que seu filho queria estar aqui hoje? Não. Mas a intenção é boa. A sua intenção, a sua perspectiva de vida, a nossa perspectiva é boa. Aham. Só que o nosso papel como pai, como filho, como esposo, como mãe, é deixar eles pensarem por si só. Só que não é largar, não é ser omisso também. Uhum. Porque às vezes a gente veio de criações rígidas, e aí por sermos rígidos, a gente acaba, não, deixa ele pensar. Também não é assim, porque ele quer também que a gente, Sim. opa, vem aqui. Não é assim. Tudo é com meio termo. Não tô falando que você tá errado, não, pelo amor de Não, Deus. sim. São só pontos que a gente precisa perceber, porque, por exemplo, às vezes o seu filho quer ser administrador. E pra tu a gente já olha o quê? O dinheiro. Não, isso não dá dinheiro não, pô. É. Cara, mas... E aí? Deixa já ele pensa. ver que não dá dinheiro. A gente já fala, nossa, mas isso daí não dá dinheiro, Exato. não vai pagar as contas e você vai ter que Exato. trabalhar dobrado. Exato. Aí você já se coloca no lugar, né? E às vezes não vai acontecer isso que aconteceu com você. Às vezes vai ser um caminho diferente que vai acontecer com ele. Total. Sim. Uma coisa que eu coloco muito hoje, Pablo, na vida da toda a minha família, é colocar Deus em primeiro lugar, colocar Cristo em primeiro lugar. E uma coisa que eu faço, uma coisa que eu mudei nesse período que eu saí do CLT e estou trabalhando na minha própria empresa, é tirar um tempo para Deus. Porque eu sei que, tipo assim, às vezes eu tento ensinar uma coisa para as crianças e não vai aprender. Mas às vezes com atitudes, Sim. eles vendo, nossa, meu pai tá lendo a Bíblia todo dia. Nossa, meu pai, ele mudou o jeito dele. Nossa, meu pai não me bate mais, meu pai não grita, ele conversa. Eu acho que vou educar melhor Sim. do que eu ficar, pô, Leonardo, você não desceu o lixo de novo. Pô, já falei 1000 vezes. Pô, Leonardo, já falei, chega, toma banho. Pô, tua roupa tá jogada. Tipo, isso daí não vai causar mudanças nele. Uhum. Porque todo dia é a mesma coisa. Então é atitudes, né? Sim. É conversa e atitudes. Perfeito. Por exemplo, isso que o Gui falou, de, poxa, eu me vejo com meu pai, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, ele não vai te ouvir. É. Não vai, porque assim, primeiro porque ele não gosta de falar, Aham. mas ele gosta de observar. Sim. Então, por isso que eu pontuo muito que na adolescência, o pai tem que ser amigo, não pai. Mas também, como eu falei, não é deixar largado, Sim. mas é você literalmente entrar e adentrar no mundo deles. Por quê? Porque ele não vai te ouvir, mas ele vai te imitar. Então, essas concepções que o Gui falou, pô, eu vejo às vezes meu pai, entra em conflitos porque o pai não falava, o pai agia. Aí hoje, o que ele tá lembrando? Não é da fala do pai, É do agir. é do agir e o agir dele também. Sim. E aí entra na linha da comparação.
Esse é o ponto. Esse é o poder do pai. Eu falei no podcast porque isso eu aprendi com um pastor. O homem é o único da família que tem poder de curar e adoecer. E a mulher é a única que tem poder de harmonizar e desarmonizar o ambiente. Entendi. Literalmente. Não é teu padrão, cara, deixar o ambiente legal. Tu não vai conseguir, irmão. Agora é tua responsabilidade do teu filho ser curado ou adoecido. É da tua esposa. Pode ver, se a tua esposa estiver brava e você vem com uma bolsa da Gucci, cara, se ela não quiser, ela vai ficar com cara de bunda aí. Sim. Agora, se a gente estiver bravo, puto da vida, ela vem com aquele chame. Ah, cara, quebra a gente. Quebra. Aí dá risada. A gente faz esse tipo de coisa. Então, são esses pontos. Entendeu? Assim, as vertentes são muito grandes, gente. Realmente, assim, como eu falei, eu vim aqui com muita humildade. Eu não sou o dono da razão. Não olhem pra mim como, cara, eu sou acerto sempre. Não, eu erro muito. Só que uma coisa que eu aprendi com meu pai foi que existe 3 pessoas no mundo. A burra, a inteligente e a sábia. A burra bate a cabeça, viu que doeu, bate de novo. O inteligente bate a cabeça, viu que doeu, para de bater. O sábio, ele observa os dois batendo, sabe que aquilo vai doer e nem bate. Então, tudo que eu tenho aprendido e lidado no consultório, eu tento colocar em prática lá fora. Então, tudo que alguma esposa, alguma mãe, algum filho questiona o conceito paternal, eu tento fazer diferente em casa. Isso vai me ausentar de erros? Não. Mas eu espero que pelo menos diminua os danos. Sim. Porque eu vou errar. Não tem como. E sabe o que é mais bizarro? E eu estava até conversando com o Gui esses dias. O ser humano evolui através do erro, não é do acerto. Vygotsky era um psicólogo bielorrusso, e ele diz, pra gente se equilibrar, a gente tem que se desequilibrar primeiro. Uhum. Então, pra você chegar aonde vocês chegaram, vocês tiveram que Sim. se endividar, tiveram que abrir mão de muita coisa, Exatamente. se abdicar, eita? Abdicar? Abdicar, né? Abdicar. Abdicar do tempo, Exatamente. da energia, Sim. pra se equilibrar. Então, eu não posso chegar e falar, poxa, vocês são responsáveis sem vocês terem sido irresponsáveis antes. Exatamente. Não tem como eu falar que vocês são maduros sem que vocês tenham sido imaturos antes. Exato. O acerto, ele só nos ajuda a sermos constantes. Então, por exemplo, deu certo o podcast. O que vocês estão fazendo? Sempre estão fazendo podcast, porque tá dando certo. Então, vamos manter isso aqui. Essa é constante. É ser constante. Esse é o conceito do acerto. Agora, o conceito do erro é uma nova perspectiva, um novo pensamento, um novo comportamento, uma nova concepção de vida, uma nova idealização, ideias novas. Aí, pode crer, quando foi fazer aqui, era vamos fazer outro podcast, porque hoje em dia tem bastante, né? Só que aí o André falou, não, vamos fazer um diferente. Vamos fazer uma sala e bater um papo. Pegar diferente. Então tem gente gostando e querendo. Então, foi no meio da loucura, dos erros, que a gente conseguiu chegar e montar. E é sobre isso. É sobre isso. O caos é isso, né? E é difícil a mudança, né? Porque você já tá acostumado, já aquele jeitinho. Sai da rotina, né? Dá pra ficar maluco, né? Muito, pô. Tá doidão? Uma coisa que eu me orgulho muito, eu falava muito palavrão, papo. Por conta de videogame e amizades. Sim. E eu falava, nossa, não posso transferir isso pros meus filhos. E graças a Deus o Léo, hoje ele me policia. Ô, pai, se liga aí. Eu falo, nossa, mas eu falei? Tu falou? Eu falei, não, você falou. E ele, até os amigos, então esse policia. E sobre você falar de, tipo, deixar, liberar, não é deixar livre, mas sim é criança. Todo mundo tem aquela fase de querer jogar videogame, né? Opa. E hoje uma coisa que eu me pego mais, assim, com meu filho, é isso. Aí ele tá jogando ali e eu fico de olho, né? Tipo, hoje ele não tá mais jogando sozinho que nem era na nossa época. Opa. Agora ele tá jogando online, ele tá jogando com pessoas. Conversa, E ele fala. deixa no áudio ali, que eu faço questão, ele, pai, empresta teu fone. Eu, não, filho, eu tô usando, joga assim mesmo. E é palavrão, e eu falo, cara, e agora? Proíbo? Não, deixo? Não, vamos ver até onde ele vai. Aí eu vejo que ele começa, fica quieto aí, pô, tá na sala da minha casa. Exato. Respeita. Exato. Aí eu, pô, legal, então vamos deixar. Mas esse conceito, ele Vamos não aprendeu deixar. sozinho. Ele aprendeu porque... Sim. Tá entendendo? Então, tipo assim, isso que você falou é muito viável. É muito correto. É porque nosso instinto de pai é tirar. Total, Não, isso daqui pô. eu vou tirar, isso daqui não faz bem.
Mas aí tu vai ser Que que é mais pai. prático. Tu vai ser que pai. Exato. Ele não vai se abrir com você, ele não vai falar com você. Ele não... Ó, É a isso. mesma coisa que você falou de dar o presente, dar o, Exato. né? É a mesma coisa. Tipo, Ó, é o efeito contrário. é igual bebê. Eu ia falar bebê agora. É igual Caramba. bebê. O que a gente faz? Tá no... Ai, enfia um celular. Eu mesmo, às vezes cansado, Não, a gente... sim. Ai, coloca um bolo Não, fofo tô aqui passando por uma rapidinho. situação lá em casa com a minha de 3 anos, rapaz. E culpa nossa. Sim. Culpa nossa. Celular. É. E agora fica mais difícil, porque eles não têm um entendimento. Não, não tem. Então fica mais Exato, difícil. é. Aí vai ser choro no teu ouvido, vai ser lágrima, não tem entendimento. É bizarro. Desenho, papai, desenho, papai, desenho, papai. Tu explica, ela não entende nada. Ela continua, desenho, papai, desenho, papai, desenho, papai. Mesmo você colocando, tipo, desenho cristão que a gente coloca, mesmo assim, não... Chega uma hora que você fala, não dá. É. Tô hora de dormir, Exato. filha. Mas não tem entendimento. Então, Fica- é que nem você falou, a gente sempre, mesmo que a gente saiba, a gente sempre vai estar errando. É identificar, né? Sim. E tentar corrigir. É, Mas nem tentando Exato, é diminuir o erro. diminuir o erro. Porque vai errar, pô. Exato. Faz parte. Não tem. Meu, seria louco. A Bíblia é sensacional. A Bíblia fala que a gente não pode ser demasiadamente justo, porque é Uhum. loucura. A Bíblia mesmo diz isso, cara. Então, tipo, cara. E hoje eu tenho lidado com muita gente querendo controlar tudo, hora de isso, hora daquilo. Cara, você não consegue. Não. Agora você consegue lidar com a forma como você vai reagir. A sua reação que a gente pode tentar filtrar de alguma forma. Ter um segundo olhar, o teu filtro emocional estar funcional. Você ter você ter uma perspectiva emocional mais saudável. Ter Sim. compreensões da dinâmica, saber as suas limitações. Por exemplo, isso aí eu escutei de um psicólogo, achei sensacional. Ele estava falando muito sobre amor. Por exemplo, vocês gostam do que vocês estão fazendo. Exato. Faz sentido. É um cansaço, Pelo horário que a gente tá aqui, a gente tem Poxa, que gostar muito desse negócio. entendeu? E eu também não me vejo em outra profissão. Por isso que eu vim, porque eu gosto do que eu Sim. faço. É cansativo? Demais. Tem dia que eu não quero ver ninguém, pô. E às vezes eu falo isso pros meus pacientes. Falei, gente, eu sou humano, mas tem dia que... Exato. Ai, falta. Porque você não tá legal, tá cansado. Só que as pessoas acham que isso é amor ao trabalho, é você se dar, fazer. Mas ele trouxe uma concepção que eu falei, cara, é isso. Ter amor ao trabalho é você saber as suas limitações e dizer, eu não consigo isso. Por exemplo, chegar um caso pra mim e eu não querer, não, eu não sei, não sei o que fazer, eu vou te atrapalhar, vou te passar pra outro profissional. Ou é chegar no momento que, meu, vocês não vão fazer com qualidade. Uhum. Não, passa pra outra pessoa. O exemplo é aqui o próprio podcast, né? Eu trabalho com vídeo há, sei lá, 5, 6 anos já. E eu não sabia montar isso aqui. Eu queria fazer muito. Tipo, eu tava louco pra fazer isso aqui acontecer. E quem ficou pegando muito meu pé foi o Andrade. Aí eu falei, tá, compramos o negócio, tá, foi indo. E aí eu falei, e agora? Eu não sei fazer. Aí eu chamei o Vitor. O Vitor sabe fazer. Falei, Vitor, preciso. Como faz? O que eu preciso? E aí a gente foi, montou e chegamos aqui. É sobre isso. Assim, realmente eu não... E antes de começar o podcast, eu estava perguntando pro Guilherme como faz isso daqui funcionar. Ele tava me explicando como funcionar. Então, tu Hoje vê, em dia eu transferiu. sei ligar, mas assim, eu não sabia. É. Isso é ser homem. Então, ó, eu tenho 4 filhos. Caraca. Tô no meu segundo casamento. Sim. Então, não sou uma pessoa perfeita para falar sobre o assunto. Não, porque- mas isso aí não quer dizer nada. Mas, até hoje, com 4 filhos, eu continuo errando. Mas hoje eu procuro me policiar, tá? Com pessoas que são exemplos, como pai, como esposo, né? E até um desses amigos me falou sobre um livro que eu vou até comprar pra... Eu já gostei do título, vou ler aqui pra você. Do berço ao altar. Filhos não vêm prontos, pais também não. Eu achei mega interessante. Realmente, a gente acha, nossa, agora eu sou pai. Aí você acha, nossa, agora vai ser mil maravilhas. Não, cara, você vai começar a aprender tudo de novo, tu vai errar, tu vai acertar. Você vai ser e- alfabetizado. Aí tu vai chegar nos teus 20 anos, nos teus 10 anos de pai, você vai falar, nossa, se eu pudesse voltar ao tempo, eu tinha mudado isso daqui, aquilo dali. Mesmo com essa perspectiva, você fala, beleza, eu não vou errar mais, mas tu vai continuar errando. Aí quando tiver 20, tu vai falar, nossa, quando eu tinha meus 10 anos ali, meu filho tinha 10 anos, eu podia ter mudado isso. Exato. Sempre vai ter, né? Quando É eu aquilo que caso- você falou, é amenizar realmente, amenizar. E o principal, né, é tu ter a transparência e a abertura para teu filho conseguir, tipo, se abrir Ter com acesso. você, Ter acesso a você. acesso ao pai, Exato. né? Isso que é o difícil. Conseguiu isso, Exato. já tem um bom Exato. caminho aí andado, Exato. Isso é fato. né? E tipo assim, e muitas vezes nós estamos em certos, como eu posso dizer,
temos uma concepção errada, porque a gente cria coisas. Isso eu falei até para não ser repetido também, para tipo, falar tudo igual, mas eu lembro que eu falei no outro podcast sobre uma situação, isso eu falei pro Gui, que, pra você bem sincero, por exemplo, eu tinha a idade do seu filho, mais ou menos. E eu tinha um hábito muito de falar com meus pais. Só que todas as vezes que eu ia falar com meus pais, o meu pai levantava e saía. Passou anos, coisas até de eu chegar aos 30 anos, eu ia falar, ele levantava e saía. E, poxa, e eu cresci com qual concepção? Pô, meu pai não tá nem aí com o que eu falo, o que eu tenho, Sim. né? Tipo, ele não quer saber. Sim. Então eu não falava mais nada pra ele. Falava diretamente com a minha mãe. Então, pro meu pai, era mais, tipo, favores. Ô, pai, me ajuda aqui. Pai, faz isso. Isso, beleza. Aí, eu casado, já morava na Praia Grande, e meu carro quebrou a parte eletrônica dele lá, o módulo. Só que eu não sabia que era o módulo. Gastei horrores até descobrir que era a bexiga do módulo. E o meu pai só faltou chegar com o exército lá pra socorrer a gente. E eu lembro que a minha esposa e eu aqui mexendo no celular, caramba, como é que vai ser? Eu não vou conseguir trabalhar amanhã, tal. E aí eu lembro que eu senti, cara, não sei se foi Deus, sei lá, eu senti algo dizendo dentro de mim, presta atenção na conversa. E aí eu prestei atenção, parei o que eu tava fazendo e fui prestar atenção na conversa. Aí a minha esposa tava perguntando pro meu pai, pô, paizão, como é que você tá sendo? Como é que tá as coisas? Aí meu pai, poxa, filha, ela tá muito ruim, tô com muita saudade da Deja era minha mãe. Eu sinto muita falta dela, a presença dela e tal. E eu não sou a Deja. Eu não sei como falar, eu não sei como conversar. Eu conversei muito com a minha filha, que eu tenho uma irmã chamada Paola, é médica veterinária ela, e migrou pra TI agora. Ela é o orgulho da gente. E aí ela falou, chorou muito. Porque assim, filhona, a Deja era melhor do que eu, ela era psicóloga. Então, por exemplo, todas as vezes que o Pablo e a Paula iam conversar alguma coisa com a gente, eu levantava e saía Nossa. pra dar liberdade pra eles. Nossa. Entendeu? Aham. Porque assim, eu não sabia dar conselho. Então, talvez eu ficava com medo de falar alguma coisa e falar bobagem. Sim. Então, eu sabia que a Deja era melhor do que eu nisso. Eu era melhor em outras coisas. Então, em tudo que eu era melhor do que a Deja, eu ficava já disponível. Que eram os favores. Só que qual foi a merda? Por que eu não fui perguntar pro meu pai indagar ele? Ô pai, por que quando eu vou falar qualquer coisa o senhor levanta e sai fora? Eu poderia... Tu já criou na tua cabeça direto ali. Exato. A nossa essência é negativa. Por isso que o mundo tá dessa forma. A gente internaliza coisas pautadas nos nossos traumas. Exatamente. Por as nossas concepções que, cara, mas você perguntou? Não. Ah, pô. Então, a nossa essência é pecaminosa, a nossa essência é errônea. A gente vai pro negativo sempre. Uhum. A gente tem que buscar o positivo. A gente tem que buscar a resiliência. A gente tem que buscar a perspectiva nova. A gente precisa ser humilde para reconhecer que a gente precisa do outro. Rapaz, você fala, a gente começa a puxar algumas coisas, né? Eu também nunca, engraçado, né? eu também tô falando, né? Eu coloquei pro meu lado. Eu nunca cheguei pro meu pai pra perguntar, né, o porquê. Eu simplesmente, tipo, peguei uma imagem Porque é dele mais fácil, né? e falei, meu pai gosta de filha mulher, não gosta de filho homem, porque ele liga pra minha irmã, liga pras outras filhas que ele tem. Eu sou o único homem e ele não gosta de filho homem. E eu coloquei isso dentro de mim e até hoje eu levo isso. Converso com ele, mas, tipo assim, uma vez no ano. Perfeito. Pai, você tá bem? Tipo, mas nunca perguntei por quê. Às vezes não tem nada a ver com o que eu tava guardando no meu coração. E isso é tão bizarro, Gui Andrade, porque olha que coisa. A minha mãe, ela passou a vida toda pregando pra mim e pra minha irmã a seguinte questão: eu conquistei meu pai e minha mãe. Então, fica subentendido que meu pai e minha mãe não gostavam de mim e eu conquistei o amor deles. Aí corta pra pandemia. Aí a gente tava na minha tia, que a gente ia muito pra minha tia o final de semana pra comer pizza, essas coisas. Uhum. E conversa vai, conversa vem. A minha mãe perguntou pro meu avô por que o vô não dava a mesma energia e credibilidade pra minha tia e pra minha mãe da mesma forma que pros filhos homens. Aí olha a resposta do meu vô. Ué, eu dava energia, eu dava condições pros meus filhos homens,
porque é eles que iam tirar as mulheres de casa. Eu não fazia muita coisa por vocês porque os pais estavam fazendo isso com os outros filhos homens dele, porque quando fosse tirar vocês de casa. Meu avô tem 96 anos. Nasceu em 1920. Naquele tempo fazia sentido essa concepção. Exatamente. Mas minha mãe nunca perguntou. E, de uma certa forma, faz sentido. Hoje isso aí é ridículo. Sim. Mas, para uma pessoa de 96 anos, faz sentido. Ah, ué, eu tava fazendo de tudo pros meus filhos, que meus filhos iam virar pai de família. É até o jeito que ele fala, né? É tão simples. Então tá óbvio. Por que você não entendeu? Porque os pais estavam fazendo também dos Sim. filhos se tornarem alguém, porque iam, né, Vim aqui tirar pra tirar vocês e ser... Então são pequenas coisas e detalhes que, assim, às vezes a gente entra na linha de questionamento, mas na verdade a gente mesmo não vai questionar. Nós se questionamos, mas não vamos questionar. E talvez esse questionamento pode trazer cura, lucidez, clareza, transparência. Coisas tão, né? Sim. Simples, é simples. A vida é simples, por mais difícil que seja. Existe aquele ditado, a vida é dura para quem é mole, né? Cara, não é bem assim. Não é, todo mundo é mole, todo mundo tem as emoções. Só que o problema é que a gente não vê a vida como um presente. A gente quer ver a vida no passado, a gente quer ver a vida no futuro. Exatamente. E o que faz a gente ser alguém é o presente. Exato. É lidar com as coisas que a gente tem hoje. Sim. Ter o passado como uma referência e ter o futuro como um objetivo, como gerar. Quem sou eu daqui a 10 anos? Mas o que eu tô fazendo hoje? O passado é muito bom pra você lembrar das coisas boas que você fez, né? O legado que você vai deixar. Exato. Né? Então, eu acho que o passado traz muito isso, né? Sim. Que nem o que eu penso hoje. Eu penso em, né? Meu filho, minha filha tem uma boa lembrança do pai. Sim. Que realmente, quando eu partir, quem vai sentir minha falta são os filhos, né? Sim. E o presente a gente sempre tá correndo pro futuro. Aí, às vezes, a gente não aproveita o Não. nosso melhor tempo ali, né? Não. A nossa idade, que a gente às vezes não tem certas dores E passa rápido, né? e passa rápido. Uhum. Hoje eu vejo o Guilherme com 26 ou 25, Guilherme? 25, ele faz algumas coisas que caraca, eu já fiz isso também quando eu tinha meus... Eu acho que ele vai quebrar a cabeça nisso daqui, mas tudo bem. E às vezes eu tô correndo para poder chegar no objetivo nos meus 40 anos e não tô aproveitando meus 36. Exato. E a gente coloca isso... Não, calma aí. Lá na frente, eu tô fazendo isso agora, porque lá na frente eu vou ter tempo. Exatamente. Só que, cara, eu tava falando isso até numa sessão hoje. Eu tava vendo o filme Aladdin e o da live action, né? O desenho não tem isso, mas na live action tem, na hora que o gênio tá dando as regras pro Aladdin sobre os pedidos, ele vira pro Aladdin e fala assim, não peça dinheiro e nem poder, porque nunca é o suficiente pro homem. Ah, verdade. A gente sempre vai querer mais. Uhum. Não, eu quero juntar X. A gente consegue aquela quantia? Poxa, eu acho que eu consigo mais. Não, peraí. E não para, né? E aí quando vai ver, a gente tá gastando o dinheiro para repor o tempo que a gente perdeu. E quem falava isso era Dalai Lama. Acho que a humanidade ele achava engraçado que a gente corria atrás do dinheiro e depois perdia o dinheiro correndo atrás do tempo, que Exatamente. é um negócio assim, que eram uns negócios bem interessantes. E foi o próprio Dalai Lama que falava isso. Então, são esses pontos. Sim. São esses pontos. E, tipo assim, é bem legal porque a gente tem uma perspectiva de idades aqui bem legal. O Gui tem 25, eu tô com 34, você tá com 40 e pouco. Um bebê, né? Um Eu estou com bebezinho aqui. 36. 36? Perfeito. Mas não, mas a gente tá dentro... É que eu tenho 4 filhos, né? E já puxa pros dá uma 40. sensação. Entendeu? Então, assim, a gente tá com literalmente essa Sim. perspectiva. Exato. E essas concepções. Isso é bom. E você, Pablo, como é que você se vê? Não, mas calma. Antes Não, dessa... não é essa. Ah, não? Tá bom. Não. Então vai, tu solta. Como eu vejo me sendo pai, Exatamente. cara... Achei que era, eu achei que ele ia antecipar a pergunta. Cara, como eu falei, ele é uma alegria pra gente. Sim. Uma Literalmente. bênção. Eu não consigo me ver fazendo mais nada se ele não tiver. Sim.
Só que interessante que eu tava uma vez no aniversário de um amigo meu e só tava eu, ele e a família dele e a namorada. E a mãe dele e o pai dele perguntaram como é que a Fernanda tava na gestação. Aí eles viraram pra mim e falaram assim, Pablo, eu preciso te falar algo. Eu falei, diga. Cuidado. Eu falei, como assim, tia? Aí ela falou assim, porque quando você vê ele, você nunca vai sentir um amor tão forte. E cuidado para que esse amor que você sinta pro seu filho não prejudique o seu amor pela sua esposa. Interessante. E às vezes a gente troca isso. Uhum, Porque realmente, assim, a prioridade na vida do casado não é o filho, é a esposa. uhum. Mas partir de cuidar a esposa, a gente cuida do filho. Então, tipo assim, começa 2, termina 2. Porque os filhos vão. Não é assim, largar, não é isso. Sim. É a questão das prioridades. É a minha esposa. A partir da forma como eu trato a minha esposa, o meu filho tá vendo e quando ele tiver a namorada dele, a noiva dele, a esposa dele, Exatamente. vai priorizar, vai cuidar, vai zelar. Então é o propósito, é o contexto, é a concepção, né? Mas é muito cansativo. Caramba! Ele dá um trabalho e ele tá, assim, ele tá com 8 meses, mas parece que ele tem 1 ano, cara. Ele não para. Domingo mesmo, por exemplo, a gente tava almoçando e a gente colocou ele no nadadorzinho só pra ele ficar lá. Malandro, eu gosto de planta, assim, eu acho muito bonito em casa a planta. Viu, Guilherme? Eu acho que dá um... Planta. dá um Toca aqui, ó. Dá um ar de sim. nobreza, Dá o muito negócio. As minhas trabalho plantas, isso, Pablo, tá morrendo aqui no estúdio. Porque a dona Vitória e o Guilherme não faz do jeito certo, Não, tem cara. que colocar um solzinho aí. Exatamente. Uma A planta ali, aguinha. ó. É. Olha a coitada. Nem mostra na câmera, ele nem mostra. Mas essas pedrinhas é bonita, hein? As As pedras, né? pedras, porque a planta já não tem mais. Tem 2 folhas ali, bicho. Cara, ele puxou. Se ela não é rápida pra puxar ele e eu pra segurar, eu tinha esmagado ele. E aí, assim, não para. Mas, como eu falei, é a nossa alegria. Tipo, eu fico trabalhando, já pensando em chegar em casa e ver aquele sorrisinho dele. Às vezes a gente se sente muito... E não é uma coisa forçada, né? Porque às vezes. Exato. Tu foi cirúrgico agora. Não é forçado. Mas quem aceita a paternidade é a maternidade. Exatamente. Agora, quem não aceita, Uhum. aí, um abraço. Mas é compreensível, porque provavelmente se a gente for aí levar em consideração, provavelmente a visão que tem de pai e mãe é complicada. Aí vamos se ajustar para isso trazer uma outra ressignificação, para que o filho não se torne, aí vire aquele Exatamente. hereditariedade, né? Sim. Mas é bem interessante porque ele é muito engraçado, o jeito dele, a forma dele, a forma como ele te olha, a forma como ele brinca, a Ele forma... parece com o pai ou com a mãe? Cara, no começo parecia muito comigo, mas graças a Deus ele puxou minha esposa. Porque pensa numa mulher linda, é minha esposa. Eu, assim, e graças a Deus. E eu, assim, detalhe, eu não gosto do meu nariz, eu acho meu nariz muito feio. E eu orava, Deus, por favor, que ele não venha com o meu nariz, que ele não venha com o meu nariz. E graças a Deus ele puxou o nariz da Fernanda. Tô muito feliz, puxou o cabelo da Fernanda. Enfim, puxou o gênio da Fernanda também. Mas ele é bem simpático como eu sou também. A Fernanda é mais na dela, embora ela, tipo assim, ela é mais seletiva, né? Agora, quando ela conhece as pessoas, nossa, ela é doida. Agora ela é mais na dela. Eu já tenho essa facilidade, mas é os temperamentos, né? Sim. Eu sou bem sanguíneo, então eu tenho facilidade de gesticular, conversar, fazer amizade, pontuar. Ela já é mais fleumática ali, é inteligente, mas observa mais, alinha mais, não quer briga com ninguém, cada um no seu... Entendeu? Mas a minha esposa é sensacional. E estar com ele é uma escola. É uma escola, literalmente. Porque, assim, é literalmente você abrir mão, cara. Porque, cara, a gente nunca mais dormiu bem. A Fernanda fala, pô, tu dorme. Tu dorme, tu ronca, tudo. Mas não tem como, porque, tipo assim, ele chora e o choro dele é alto. Sim. Aí eu acabo acordando. Acordo. Aí eu fico olhando também se precisa de alguma coisa. Então a gente não tem. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, de madrugada, esses dias ele acordou 5 horas da manhã. E chorando, aí eu peguei ele. Quando eu peguei ele já olhou pra minha cara, já começou a sorrir. Então aquele cansaço, você pega e já começa a dar risada. Aí você quer abraçar. Pra você ver, né, Pablo? Com todo o teu conhecimento que você tem sobre paternidade, você tá aprendendo a ser pai. Total.
Total. É. Mas o que eu acho interessante é como o ser humano tem um instinto. E é isso que eu acho bizarro. O ser humano foi feito para se adaptar às coisas. Por exemplo, a academia. Se a gente estivesse na academia, se a gente começasse a semana toda a levantar 15 quilos, na outra semana, aquele 15 quilos não ia fazer mais efeito. A gente precisava aumentar. Porque o corpo se adapta. Da mesma forma que quando nasce o filho, nasce o pai e uma mãe. Porém, se quisermos. Exatamente. Entendeu? Porque todos nós temos essa reação de se tornar... Por exemplo, eu tiro isso... Antes eu sabia isso pela teoria. Na prática, cara, diante de Deus, eu nunca gostei, eu tive sempre medo de pegar criança. Cara, tem muito. Mano, parece que vai quebrar, tá ligado? Mas aí, no dia que ele nasceu, a enfermeira embrulhou lá e deu, ó, toma, cuida e zela. E eu peguei todo torto. Mas quando eu olhei pra ele, mano, foi muito louco, porque a minha mão começou sozinha a se posicionar e peguei ele. E aí, pra melhorar a situação, no primeiro banho dele, a enfermeira virou pra mim e falou assim, pai, pode pegar, ele não quebra. E aí eu peguei. Tipo, meio que... Agora, cara, e dou banho sozinho, e faço dormir sozinho, e só não dou mamar porque não tem, mas se for na mamadeira, eu dou, e brinco com ele, e pego ele, enfim. E coisa que eu nunca tive contato com criança, nem quando a minha irmã era pequena, eu pegava ela, nem nada. E da onde que eu aprendi? Não fiz curso. Sim. Mas eu me permitir ser ensinado por ele. Entender ele. Mas tem dia que a gente tá nervoso. Teve um dia que e é o bom, porque assim, eu tava muito cansado aquele dia. E eu sei que eu peguei ele com um tipo mais de... Vamos, vem aqui. Aí a Fernanda olhou pra mim, aí eu fui me acalmando, porque eu tava muito cansado. Acho que era umas 3, 4 horas da manhã. Aí no outro dia ela falou assim, amor, vem aqui. Eu sei que você tava cansado, mas pede perdão pra ele. Você pegou ele com força. Você pegou ele já com um pouquinho mais de potência. Aí fui lá, pedi perdão, falei, filho, me perdoa. E não entendi bexiga nenhuma, mas joga lá pro consciente, né? Me perdoa, tal, tudo. Teve um dia que a Fernanda teve um dia que ela tava nervosa porque ele não dormia. Aí eu fui falar com ela, ela falou assim, por favor, não fala nada que eu tô estressada. E eu não quero descontar em você. Na mesma hora eu saí, falei nada. Aí ela foi, fez dormir, ela veio. Aí o que eu fiz? Nada. Só fiquei do lado dela, perguntei se quer alguma coisa pra comer. Aí eu tô com fome. Aí ela comeu, aí ela foi ficando mais calminha. Aí eu fui me achegando a ela. É você estar aberto. Aquilo que a gente aprende profissional, por exemplo, vocês não sempre buscam se aperfeiçoar, é a mesma coisa. Só que o problema é que, tipo, o outro sempre é mais importante. Então, vocês se aperfeiçoando profissionalmente, vocês ficam mais visíveis pro outro. Familiar é só você. Não tem o holofote. E por isso que se torna secundário. Nunca pensei por isso, acabei de vir, isso veio agora na minha cabeça. Se der pra fazer ok, se não der ok também. Não, porque não tem aquilo. Isso, de verdade, eu nunca tive essa concepção, eu tive agora falando, e ver realmente, o profissional, a gente busca o outro, ser conhecido, ser aquela coisa, tal. Mas a maior empresa, entre aspas, que você tem é dentro de casa. Se você falha em casa, Automaticamente. viver de aparência tem data de validade, gente. Sim. Literalmente. E é isso que eu tenho tentado não ser. Então, assim, eu aceito as minhas limitações. Como eu falei, eu venho aqui com muita humildade. Eu sou extremamente cheio de erros. Mas eu tento ser humilde o suficiente para seguir o meu pescoço, que é a minha esposa. E eu acho que um homem só é um homem se ele literalmente ouvir a esposa. Um homem sozinho é nada. Porque a gente é o cabeça, mas a mulher que é o pescoço. A mulher que sustenta, a mulher que direciona. Olha desse jeito. Exatamente. Olha, cuidado. Não é dessa forma. Então, é a questão da união. Até quando surge algum problema e eu já tô, nossa, cara, como vou resolver isso e tal? Conversa com minha esposa tá calma. Falo, como é que tu consegue ficar calma, sendo que a gente tem que... Não. Ora, Deus vai mostrar. Confia que... É bizarro. É bizarro. Porque o homem já
pelo menos eu, né? já Sim, fico- não, todos. Nossa, pai do céu, como é que eu vou fazer isso daqui? Fala aí, Gui, quando chega na hora do cartão. Ih, tocou no ponto com o Guilherme. Exato. Mas isso vamos falar de signo, é mal do capricorniano, gente. gosta. Dia 5, irmão. O meu é dia 23, tá ligado? Nossa. Meu é dia 15, cara, meu Só Deus. Jesus. Mas O eu, meu é tenho, o próximo, então acho recebo- que vocês podem me ajudar eu aí. recebo a notícia dia 9. Dia 9 já começa, o Guilherme. A gente tem que parar de gastar. Guilherme, que não Não, sei eu o quê. tô assim. Hoje Guilherme- a gente ia comprar o cabo ali da câmera pra ficar jogando. Eu falei, então, Andrade, não dá pra comprar, não. Não dá, cara. Vamos esperar uma semaninha e a gente vê o que faz, tá bom? Mas Não o tem Gui é assim, aí ele recebe de um cliente. Ele, cara, vamos comprar. Mas fala o seguinte, vamos comprar o melhor. Exato. Pra durar. Pô, tá tirando. Aí quando vira o cartão, ele, cara, não dá. Só Vamos- vive uma vez só, pô. Tá doidão? Não, se não é pra descer pro Não, mas peito, eu parei já, eu parei. Olha, mas esse podcast vai ser muito bom. Está sendo bom pra mim, como pai, pro Guilherme como filho, e pra quem vai escutar também esse podcast. Amém. Tem a pergunta aí? Tenho. Porque senão eu tenho uma pra fazer que a gente não fez no começo. Que a gente ia começar, mas eu começou a se Então você apresentar. faz, porque Porque a gente sempre tá começando assim, perguntando com o nome do podcast, né? E aí eu já pergunto pra pessoa, Pablo, qual que é o seu propósito? Ah, verdade. A gente sempre faz no início essa A gente pergunta. faz início, mas aí você começou a falar de você um pouco mais e eu não quis E a interromper. gente deixou fluir. Cara, que bizarro. Cara, de verdade. Eu fico passado porque, assim, eu que faço essas perguntas muito cabulosas pro Entendeu? outro, mas ninguém perguntou isso pra mim. Qual o meu Sim. propósito? Cara, eu não vou ser clichê, Tá. né? Tipo, ser correto. Mas uma coisa que eu levo dentro de mim e eu tô tentando entender isso primeiro, se isso realmente é um conceito meu ou dos meus traumas. Mas o meu propósito de vida é não ser um erro, cara. Eu não quero ser um erro. Nossa, eu acho que eu tenho muito isso também. Eu me cobro muito. Muito. Eu até, quando o Guilherme mostrou o vídeo do seu casamento, tudo que você fala lá no vídeo me tocou muito. Até eu emocionei no vídeo. Eu falei, cara, é lindo a forma que ele vê, né? É. Que ele fala de Deus, que ele fala da esposa. Eu falei, eu preciso dar mais valor pra minha esposa. Porque foi o que eu aprendi. E tu tocou no casamento dele, eu sempre falo isso, é muito louco. Tinha um propósito no seu casamento. E eu me arrepiei em todo o processo deles, que era incrível. Então, você vendo tudo que aconteceu, como é que eles fizeram pra conseguir chegar lá naquele altar e realmente casar, então é muito lindo. Então, não sei, mas toda vez que eu assisto aquele vídeo, eu passo esse filme na minha cabeça e falo, caraca, velho. Cara, lindo. o meu casamento, eu priorizei, Andrade e Guilherme, colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Eu não priorizei festa, não teve festa, tipo, festa eu digo balada, Sim. não teve. Teve lá um DJ safado lá, tocando umas musiquinhas. Eu gosto de música antiga, tipo, os anos 2000, tá ligado? Tipo, 50 Cent. Ah, tá. Você quer a do passinho. Não. Então, tipo assim, tinha essas musiquinhas assim, Sei. mais tranquila, né? Na verdade, não é bem tranquilo. Se a gente for olhar a tradução, é bem É, cabulosa. Mas na Na nossa época cabeça, passava. né? Mas eu queria que as pessoas olhassem... Porque assim, já foi um milagre aonde a gente casou. Como foi? É verdade. Porque assim, um casamento é pra ser muito caro. Sim. Só que a gente orou muito. E detalhe, todos os lugares que a gente foi ver, não batia. Data. Tipo, não tá. batia. Sabe aquele... Tá, não sentia, né? Aí eu falei, amor, deixa quieto, cara. Aí ela, então tá bom, vamos casar no civil, a gente faz uma coisa e tal, beleza. Aí do Neida, ela vira pra mim e fala, a gente pode ver só mais um? O último. Se a gente não achar, se a gente não gostar desse, não der certo, aí a gente faz desse jeito. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi lá. Só que o ápice foi a minha irmã. Porque, por alguma razão, a minha irmã nunca foi falar muito de casamento. Mas ela sempre via um programa chamado Fábrica de Casamento. E lá tinha todo o conceito, aonde iam casar, o bolo, aquela coisa toda, tal. E acho que aquilo ficou internalizado dentro de mim. Era eu querer casar com uma pista de vidro. E a piscina.
Tipo assim, porque era mais ou menos como era que tinha lá. Mas isso ficou, achava muito lindo. E no lugar que a gente casou, era 3 ambientes. É. E a Fernanda escolheu justamente o espaço piscina. Quando eu entrei, que eu olhei, na mesma hora eu falei, é aqui. Aí a Fernanda, sério? Eu falei, é aqui, vamos casar aqui. Aí, beleza. Aí, mas a gente passava. Eu falei assim, aí eu falei, é de Deus. Aí ela, então vamos. Eu falei assim, não, pra saber se é de Deus, vamos ver o valor. Cara, ia ficar muito caro. Ia ficar muito caro. E olha que a gente só fez pra 100 pessoas. A gente criou até inimizades com isso, porque a gente foi muito seleto nas pessoas que a gente chamou. E aí a moça gostou da gente, cara. A forma... Não, mas a forma como a mulher também nos abordou. E assim, eu tô falando pra caramba, né? Mas eu tava no começo meio tenso. Mas vocês foram tão acolhedores que me deixou tranquilo. Foi a mesma coisa que a mulher. A mulher me deixou eu e a Fernanda... Cara, como se a gente fosse dono do bagulho lá. Aí ela falou assim, eu gostei de vocês. Volta aqui domingo que vem. Cara, quando a gente voltou domingo que vem, a mulher praticamente deu de graça o casamento pra gente. Ela tirou 50 milhões de coisas. A gente não pagou decoração, a gente não pagou bebida, porque ela falou, vocês são evangélicos, então vocês não bebem cerveja. Caiu quase 5 mil reais. Não, a gente tem amigos em comum, né? A mesma Sim, religião sim. e tal. E realmente foi uma benção. Seu casamento foi... Cara, e exatamente isso. E eu queria que o nosso casamento... Ó, Essa parte. tipo, o casamento, eu queria que as pessoas não lembrassem dele pela beleza dele. Porque realmente eu me surpreendi quando eu vi, eu falei, Aham. what the fuck? Que coisa linda. Mas que sentissem Deus lá. Sim. Eu queria que quase fosse um culto. Você conseguiu passar isso até pelo vídeo, tá? Porque quando eu vi o vídeo eu me emocionei muito. Cara, e foi Muito. assim... Não sei explicar, cara. Eu sei que, É. tipo... É Deus. Exato. Deus não se explica. né? Não. Só sente, Só só sente. aceita. Aceita. E foi desde do chá de cozinha. O negócio começou desde o chá Até de quando eu cozinha. vi o vídeo, eu falei, cara, por que que eu não fui o fotógrafo desse casamento lindo? Ó, Eu falei pro Não, Guilherme. local lindo, casal lindo, tudo lindo. Ó, eu não Quer dizer, gosto casal de lindo, tirar né? foto. Não vamos, né? Mas o Guilherme e a Fabi, que foram incríveis, cara, eles deixaram a gente extremamente... Eu não gosto de Sim. tirar foto, por conta que eu já falei, eu não gosto do meu nariz, enfim, eu odeio, cara, tirar foto. Vamos querer tirar selfie depois. Sim. É o maluco ali e a gente aqui. Eu não gosto de tirar foto. Não sei por quê. Não, é sério, é que tu não conhece a esposa dele, né? Conheço. Conhece? Claro. Ah, conhece sim, pô. Mas quem tá assistindo não conhece? Coloca um do lado. Cara, é incrível os dois. É muito bonito. É impressionante. Se torna um casal muito bonito. Um casal Real. muito bonito. É. Muito bonito mesmo. Até quando o Gui me ligou, pô, cara, tô pensando em fazer o casamento. Eu falei, cara, faz que o casal é lindo. Rapaz, não tem como o material não ficar. É, sim. Aí quando eu vi o material, rapaz fiquei, do céu, o assim, negócio foi muito de fascinado, Deus. Muito de Deus. Fascinado. Porque, tipo assim, eles deixaram a gente extremamente confortável. A Fabi e o Guilherme, a forma como o Guilherme brincou com a gente, deu risada. Agora eu vou te fazer uma pergunta, puxando pro nosso lado, Guilherme. Hoje você vê nas fotos e você vê no vídeo. Não, as fotos não foi eu que Sim, fiz, sim. foi um outro profissional. Valeu a pena? Que É um isso. registro, tem que ser registro. Total. Tem que estar ali. Total. Porque às É vezes um o pessoal acha. investimento, às não vezes é o pessoal, uma Ah, despesa. Não vou chamar vídeo, não, vou Não. chamar só foto, só. Cara, aquilo dali você tá eternizando o Exato. momento. E detalhe, eu fui o primeiro, assim, quem... Ó, o pescoço de novo, foi a Fernanda. Porque eu tava... sim. Eu falei, não precisa não, é só a foto. É, tá. eu falei com ela, né? É. Ela que me chamou. Aí a Fernanda falou, amor, se for da vontade de Deus, ele vai facilitar a nossa vida. Aham. Nossa. Aí eu falei, tá bom. Aí o Guilherme falou assim, não, pô, divide aí, vai pagando aí, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, vai. Então ele vamos falou comigo antes disso. Falei, não, vai dividir. Ele falou, cara, o que que tu acha? Eu falei, mano, faz que Vambora, vai vambora. arrasar. E ter feito. Foi assim, É. foi indescritível. E literalmente pessoas ali ficaram, cara, eu tô me arrepiando do começo ao fim. Desde as músicas. Cara, enfim, aquilo foi consagrado. Não, Então, sim, foi um consagrado. casamento incrível. A gente vai colocar o vídeo mesmo, vamos colocar não. Coloca o vídeo aí, Vitória. assim, foi assim, enfim. Tá. Mas é isso. Sensacional. Você respondeu a Parabéns, pergunta. E agora, Guilherme, Grande finale? faz a última pergunta. Porque senão
O que a mulher, a esposa dele pediu pra Um bolo ele de comprar? Ah, é, ela pediu. Bolo de Cara, pistache. acho que já deu o horário. Não dá mais. Não Fê, dá perdoa ele, mais. Fê. A gente tá com 2 horas aqui quase, Literalmente, cara. Então passou faz- assim, ó. Faz a pergunta final. Não, Fê, se você assistiu até aqui, Sim. não briga com o rapaz. Ele tá aqui de mão Verdade. grado com a gente, Fê. Poxa vida. Amanhã ele arruma do jeito bom. Amanhã É a um gente vai propósito, pro né? É um festival. propósito. Então, a gente faz aquela pergunta aqui no começo e no finalzinho. Como você vê o Pablo daqui 10, 20 anos? Acho que eu tô mais alto porque ele é novo. Cara, constante. Eu acredito que eu sempre pontuo isso da melhor forma possível. Depois que minha mãe faleceu, eu precisei ser outra pessoa. E a minha mãe, ela era a pessoa onde eu, como eu falei, me direcionava. Mas ao mesmo tempo ela me acomodava. Porque ela era a minha zona de conforto. E não estou falando que eu estou feliz por conta do falecimento dela. Mas hoje eu entendo o propósito do falecimento dela. E eu gostei do Pablo que se tornou. Que eu me tornei, na verdade. E daqui a 20 anos, aí não tem como não ser clichê. Eu gostaria de ser muito melhor do que eu sou, porém, uma coisa que eu não quero perder é a minha constância. Tu nota a diferença aqui no meio da conversa? Você falou quando você tinha lá seus 16, alguém falou pra você daqui 10 anos. Você nota um salto muito gigante da sua... Tipo assim, do que você pensa pra agora, daqui 10. Absurdo. E hoje eu consigo ter paciências, por exemplo, você tem 25. Você nunca teve 34, mas eu já tive 25. Então, quando eu tiver com você, eu preciso ter o quê? Paciência com você. Exatamente. Porque você nunca teve a minha idade, eu já tive a sua. Uhum. Tá. Entendeu? E isso ao longo da vida, né? Da dinâmica da vida. Acho que é isso. Acho que é isso. Conversa boa, hein? Gente, obrigado. Hoje eu Trazer o falei Pablo mais vezes muito. aqui. Não, hoje o Andrade falou, eu fiquei quietinho aqui. Mas ó. eu tenho um porquê, né? Sim. Eu tenho que me consultar com o Pablo. Cara, vai no consultório dele. Com certeza, cara. Agora, Gente, qualquer coisa chama o Guilherme Andrade, tem meu contato. Vai ser Pede um ela no prazer. Instagram. Tem Instagram, essas coisas lá? Como é que Cara, funciona? eu tenho um Instagram, que sim. você até me segue, só que assim, eu sou bem low profile. Até a Fernanda tava falando, amor, faz um perfil profissional. Tem vários códigos aqui agora. Então, aí, sim. enfim, é uma boa. Sim. Propósitos, Entendi. né? Propósitos. Entendeu? E assim, mas eu tenho, o Guilherme tem, o meu é pessoal, mas ele também tem meu número profissional. E eu tô à disposição. Depois a gente deixa o arroba ali. qualquer Fica em coisa o pessoal Santos, chama né? lá. Não, Cubatão. Cubatão. Combatão. Mas a gente faz atendimento híbrido, presencial e online também. Ah, Hoje interessante. tá em alta Sim. também. Muita gente no trabalho mesmo. Meu filho fez 1 ano É. e fez uma parte online. Sim, E foi muito bom. sim. Muito bom. Não, assim, eu gosto muito mais do presencial, mas o online também ele nos salva. Sim. Nos salva também. E é isso. É isso. Obrigado, Pablo. Eu que agradeço. Obrigado Que a precisar. todo mundo aí que assistiu a gente até aqui. E é isso, né? Encerramos o segundo episódio Segundo episódio. do podcast. Eita. Estúdio DG. Conversa com propósito. Cara, Conversa quase não com saiu, que propósito. isso? Faz parte. Mexeu tanto, né? A conversa aqui. Eu vou dormir, Conversa com vou dormir propósito. hoje pensativo Eu em tô muita vendo. coisa É, aqui. sim. Mas é isso. O teu Instagram, Guilherme Pimenta Filmes. Temos do Andrade de Andrade Fotografia. e do Estúdio DG Fotografia. Segue Isso lá aí. todo mundo. E é isso. Obrigado. Tchau, tchau, Segundo galera. propósito concluído.